Convoco o vereador Rafael Pascucci para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Fernando Petit, vereador Carlos Abranches, vereador Lino Bispo, vereador Sérgio Camargo, vereador Marcão da Academia, vereador Roberto do Eleven, vereador Rafael Pascucci e vereador Roberto Chagas. Havendo número legal sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações da propositura se dará de forma eletrônica. Registrando aos vereadores que as abstenções de qualquer votação deverão ser avisadas antes do início das votações da propositura, para que seja registrado em nosso sistema. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu só queria deixar registrado nesses microfones e pedir para o secretário, presidente da Urban, senhor Minouro, que não responde o WhatsApp quando o vereador Roberto Chagas manda para ele aí algumas demandas, de repente pelo fato de eu não estar na base do governo, mas é pertinente deixar registrado que ele tem a informação, porque eu encaminhei. Nós temos um problema a ser resolvido aqui na nossa cidade, que é referente aos animais, os cachorros, os gatos, animais domésticos. Muitos deles, como o caso que eu vou mencionar, um animal de 8 anos de idade, né, que morreu de ontem para hoje, e a criança tem 7 anos. Quer dizer, tem todo um convívio ali com a criança. O 156, levando em torno de 50 a 40 minutos, de 40 a 50 minutos, para poder fazer o atendimento, já é uma situação que precisa melhorar, mas o carro da Urban, senhor presidente, que vai buscar esse animalzinho que está em casa, que morreu, que era para buscar até em torno ali de umas 7 horas da noite, não está conseguindo, é apenas um carro, não está conseguindo fazer esse trabalho. Então eu quero pedir aqui, secretário, presidente, senhor Minouro, que o senhor possa aumentar o número de veículos e de funcionários para fazer esse trabalho. Por quê? Por qual motivo? Porque hoje o animal doméstico é mais do que um animal doméstico, é parte da família. E você olhar para aquele saco plástico no corredor da sua casa ou na sua garagem por tanto tempo, castiga demais uma criança de 7 anos de idade. Então que o senhor possa ter a sensibilidade e se movimentar para resolver essa questão. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberto a presente sessão. Primeiramente, eu queria registrar a presença aqui do visitante, o Ferretti, e sua esposa Fernanda, o proprietário lá da Inoteca. Seja bem-vindo. Perguntar para o pessoal aí em cima se o ar-condicionado já está ligado, que eu estive aí, então sejam bem-vindos a essa Casa do Povo. Com a palavra, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Quero saudar a todos os visitantes que estão aqui hoje na sessão, acompanhando a sessão. Senhor presidente, queria fazer um alerta a todos os vereadores também. Nós temos aqui hoje um grupo de moradores lá da região norte, que estão enfrentando o problema de áreas que foram consideradas irregulares, com várias ações, com ações demolitórias aí, batendo as portas, como já foi alertado aqui, inclusive no final do ano, e todos sabem que nós temos um projeto de lei, conhecido de todos, chamado Chácaras de Recreio, que passou por uma série de audiências públicas no município e que talvez seja, senhor presidente e demais vereadores, a chance que esse grupo de moradores, grupo de famílias tem para regularizar o imóvel e encerrar de vez essas ações demolitórias. Porque imagine, vereador Sena, você dormir
pensando o seguinte: será que amanhã cedo a escavadeira, o trator vai estar aqui na porta da minha casa? Então, são famílias que estão vivendo esse drama há um bom tempo, e essa matéria está aqui na casa, Então, nós fomos lá, juntamente com o presidente, com outros vereadores, dizer a esses moradores o processo que nós estamos vivendo, né? Teve um parecer da assessoria jurídica dizendo que também, apesar de exaustivas audiências públicas que foram feitas pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo também tem que fazer a sua. Então, logo vencerá o prazo das comissões, aqui, comissões temáticas do plenário, será publicado essa audiência pública, será feita essa audiência pública aqui na Câmara Municipal, e a partir daí, sim, nós poderemos apreciar em plenário esse importante projeto. Então, dizer a todos vocês que não está tendo aí, não queria nem usar essa palavra, enganação do Legislativo, mas existe um rito para ser seguro, para a gente produzir aí o ato jurídico perfeito, e eu tenho certeza que assim que ficar pronto, eu creio, no final de março, todos os vereadores terão condições tranquilas de apreciar o projeto e, com certeza, ajudar todas as famílias. Aqui é uma parte só, isso aqui são só as lideranças de todos os núcleos que lá tem, e eu tenho certeza que nós venceremos essa questão, porque entendo também que é um desejo da Câmara Municipal de ajudar todas as famílias. Obrigado pela presença de vocês. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, quero agradecer aí a Vossa Excelência sempre por conduzir muito bem a casa aqui. Quero cumprimentar a mesa, os funcionários, cumprimentar também a TV Câmara, as meninas aí da Libra, que faz um trabalho fantástico e importantíssimo de comunicação com a população. E eu quero aqui agradecer a presença do meu irmão, meu amigo Ferretti, nosso ex-jogador do Corinthians, ex-atleta, joseense, né, empresário na cidade, junto com a sua esposa também, né, ambos com carreiras nacionais e internacionais, né, e hoje aqui nesta casa, e eu fico muito honrado de poder tê-lo conosco agora na nossa equipe, um novo contratado da equipe do time da deputada Letícia Guiar, fazendo um trabalho também que vai agregar muito, principalmente na área do esporte e na área social aqui da nossa cidade. Então, Ferretti, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo seu sim. Nós entendemos que esse momento é o momento da gente se levantar contra essas irregularidades que o país se encontra. Só de dívida pública nós estamos chegando aí, aliás, nós já chegamos a R$ 1 trilhão de juros de dívida ativa pública, e você como empresário sabe muito bem que isso afeta toda a cadeia econômica, até bater lá no comerciante pequeno que vende o churrasquinho na sua casa. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui conosco, a família Ferretti está conosco, seja sempre muito bem-vindo, e a gente vai, com certeza, fazer esse trabalho de equipe, de time, e a gente ajudar a nossa cidade, o estado de São Paulo, através da deputada Letícia Guiar, e o nosso país, né, juntamente com o nosso futuro e próximo presidente da República, o Flávio Bolsonaro, e nós estamos juntos, unidos, com fé em Deus, que nós estamos fazendo o que é justo, o que é coerente, e aquilo que nós acreditamos. Então, muito obrigado pela sua confiança, pela sua lealdade, e a gente segue, porque tem muitos gols aí para a gente fazer. Questão de ordem, o vereador Renato Santiago. Boa tarde, presidente, a todos os colegas vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara. Queria complementar aqui a fala do vereador Sena, né, Ferretti, um grande amigo, um querido, uma pessoa super do bem. Sempre disse que na política nós precisamos de pessoas do bem, e o Ferretti, além de um grande atleta que foi, da família que tem, é uma pessoa do bem. E é isso que nós precisamos na política. Então, Ferretti, seja muito bem-vindo. Acho que o Sena realmente fez uma grande aquisição junto com a Letícia, e estamos aqui sempre como amigos para poder fazer o melhor pela cidade, pela região. Então, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito a nossa cidade, a nossa região.
Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Obrigado, vereador. Convoco o Milton Vieira para secretariar a mesa diretora. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Proposituras novas serem lidas, término do prazo para apresentação de emendas, rito urgente, 24 de fevereiro de 2026, rito ordinário, 3 de março de 2026. Processo número 1840/2026, projeto de lei número 78/2026, autoria vereador Sena. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instalar sistema de videomonitoramento nos viadutos do município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 1845/2026, projeto de decreto legislativo número 6/2026, autoria vereador Rogério da Cazem. Concede a medalha Cassiano Ricardo à Assembleia de Deus Missão, em São José dos Campos. Rito ordinário, comissão Justiça. Processo número 1901/2026, projeto de lei número 79/2026, autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo implantar trocador de fralda, espaço adequado para troca de bebê, em espaços públicos e dá outras providências. Rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 1902/2026, projeto de lei número 80/2026, autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo construir fute-mesa em alvenaria nas unidades esportivas no âmbito do município de São José dos Campos e dá outras providências. O rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Esportes. Processo número 1903/2026, projeto de lei número 81/2026, autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo construir quadra de mini street nas unidades esportivas no âmbito do município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Esportes. Processo número 2006/2026, projeto de lei número 82/2026, autoria vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a implementar o jardim sensorial nos espaços das instituições de ensino da educação básica da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões Justiça e Educação. Processo número 2026/2026, projeto de lei número 83/2026, autoria vereador Sérgio Camargo. Institui a política de conscientização e incentivo à doação de órgãos e tecidos no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões Justiça e Saúde. Processo número 2279/2026, projeto de lei número 85/2026, autoria vereador Carlos Abranches. Regulamenta, no âmbito do município de São José dos Campos, a Lei Estadual número 18.397, de 10 de fevereiro de 2026, que autoriza o sepultamento de animais de estimação em túmulos ou jazigos familiares de seus tutores, estabelecendo critérios ambientais, sanitários e técnicos para sua realização. Rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2283/2026, projeto de lei complementar número 2/2026, autoria vereador Sena. Dispõe sobre a autorização para concessão de isenção ou abatimento proporcional do IPTU para imóveis situados em vias públicas ou áreas urbanas atingidas
por danos graves decorrentes de falhas na infraestrutura urbana ou eventos climáticos extremos e da outras providências. Rito ordinário, comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 2322/2026, projeto de lei número 86/2026, autoria vereadora Juliana Fraga. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo da divulgação da lista de espera para consultas com neurologista infantil e psiquiatra infantil no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões, Justiça e Saúde. Processo número 2336/2026, projeto de lei número 87/2026, autoria Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Educação, objetivando a implantação e o desenvolvimento de programa na área da educação. Rito urgente, comissões, Justiça, Economia e Educação. Processo número 2346/2026, projeto de lei número 88/2026, autoria vereador Sena. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer a obrigatoriedade da obtenção de certificação de inspeção técnica de edificações públicas e privadas no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões, Justiça e Planejamento Urbano. Processo número 2367/2026, projeto de lei número 89/2026, autoria vereador Sérgio Camargo. Dispõe sobre reserva mínima de vagas para o primeiro emprego no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões, Justiça, Economia e Promoção Social. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, hoje será votado um projeto ruim para os professores, um projeto ruim da educação, onde os professores vão perder, e perder muito. Eu espero que os vereadores, e é por isso essa enrolação na votação, pensem exatamente como vão votar, porque é mais um projeto que vem desse prefeito que desvaloriza os educadores dessa cidade. Então, vereadores, pensem bem. Questão de ordem, o vereador Carlos Abranches. Eu estou aqui para continuar essa fala relacionada a esse projeto que envolve os professores. Professores, inclusive, de filhos nossos, vereadores, de filhos, esse tipo de profissional que está dentro de todas as famílias de São José dos Campos e que, por causa de um projeto de lei, podem ter bastante afetada a capacidade de administrar efetivamente o seu orçamento doméstico. Por isso que eu fiz uma emenda que está aqui para ser apresentada, que para amenizar os problemas provocados por esse tipo de projeto de lei. E eu peço, então, aos vereadores um olhar muito especial para isso, conforme a vereadora Juliana acabou de falar. Um olhar especial para que a gente possa continuar conversando a respeito disso, para que nós não confirmemos aqui um desprestígio a essa profissão, a essa categoria profissional da qual eu também faço parte e que é tão importante para toda a nossa comunidade, para que ela não perca com esse tipo de projeto que está sendo apresentado aqui. Obrigado, presidente. Questão de ordem, o vereador Milton Vieira. Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores, público que nos acompanha. Chamar a atenção dos colegas vereadores. Eu acabei de fazer a leitura da pauta dos novos processos, né, que foram incluídos. E, para minha surpresa, eu protocolei 2 projetos de resolução, um que institui o sistema de segurança do botão de pânico, né, uma ferramenta hoje que nós temos na prefeitura, que é utilizado nos equipamentos públicos, em órgãos públicos, conectada juntamente com o CSI, com a GCM, a nossa guarda, e por minha surpresa, eu não pude ler o meu projeto. Um outro projeto de resolução que cria uma parceria da Câmara Municipal de São José dos Campos com o Poder Executivo para fazer a integração do sistema de monitoramento, que nós temos um sistema de monitoramento aqui na casa,
muito importante e sério para conectar e trazer mais segurança com o CSI. Para minha surpresa, o projeto não subiu para a pauta, né? Eu lamento, porque é um ato da mesa, eu faço parte da mesa, isso me incomoda muito, né? Não poder estar lendo um projeto protocolado por uma decisão, talvez de uma arbitrariedade, uma arrogância, eu diria, de nem poder conversar com esse vereador, do porquê não deixar eu protocolar o meu projeto. Tá? Isso daí visando um cenário futuro, uma discussão futura que vai vir para esse plenário, eu não vou falar o porquê agora, mas uma retaliação comigo. Né? É muito triste ver esse momento, né? Infelizmente, eu sou relator da Comissão de Justiça e não pude, obviamente, que dar o parecer ao meu projeto, e aí o suplente, é a vez do suplente, e aí a assessoria pede para a assessoria do vereador para dar parecer contrário ao projeto do vereador Milton Vieira Filho, que compõe a mesa dos trabalhos. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Estou estarrecido, mas com certeza eu tenho a certeza de que a resposta virá, irão se manifestar e tentar me convencer do porquê. Mas eu já sei do porquê. Obrigado, presidente. Vereador, o presidente vai falar para a Vossa Excelência que não teve nada arbitrário. Isso aí foi um parecer jurídico da casa, o senhor fazendo parte da mesa, Vossa Excelência sabe como é que funciona. Então, já está a resposta para o senhor aqui. E os vereadores é de plástico, como o senhor, qualquer outro vereador que faz parte das comissões, dá parecer, às vezes da forma, não que o vereador queira, às vezes por um parecer jurídico. Com a palavra, o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, solicito a leitura de todos os processos da pauta por serem do conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: do processo 3905/2025, do processo 4022/2025, do processo 4683/2025, do processo 5763/2025, do processo 7520/2025, do processo 12390/2025. Também o processo 13151/2025. Solicito inclusão para leitura do processo número 2382/2026, do processo 2383/2026, do processo 2384/2026, do processo 2401/2026, do processo 2403/2026, do processo 2404/2026, do processo 2406/2026, do processo 2433/2026, do processo 2496/2026. Solicito inclusão para deliberação de tramitação fora do prazo do substitutivo número 1 de autoria do vereador Rogério da Cacém ao processo número 14462/2025, projeto de lei 534/2025. São esses os pedidos, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Zé Luiz. Ainda em tempo, senhor presidente, solicito a inclusão para a votação do processo 2469/2025, requerimento 517/2026, de autoria do ilustre vereador Carlos Abranches. Vereador Zé Luiz. Ok. Registrando, então, processo número 2469/2026, requerimento número 517/2026. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Em votação, a tramitação da emenda de número 17, autoria do vereador Carlos Abranches, ao processo número 19849/2025, projeto de lei complementar, número 41/2025, autoria do Poder Executivo. Aberta a votação. Vereadores Sena, Sérgio Camargo, Marcelo Garcia, Rogério da Cazem e vereador Lino Bispo. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, a tramitação da emenda está rejeitada. Justificativo de votação, vereador Carlos Abranches. Eis aí a oportunidade que a categoria que está aqui representada tem para perceber que nós não conseguimos abrir espaço para o diálogo, para a conversa, para podermos tornar mais conhecido os resultados do que vocês não esperavam. Está aí. Esse é o resultado. Justificativo de votação, vereador Sena. Presidente, é uma pena que a emenda do vereador Carlos Abranches não foi nem discutida pela casa, né? Eu acho que trazia equidade, justiça e coerência com os professores, né? Infelizmente, vai passar as emendas, porque a maioria dos vereadores estavam na sala conversando, né? Não vi professores, não vi os professores questionando. Né? Sim, vereador, eu sei que o senhor é professor, respeito Vossa Excelência, né? Nós temos a outra professora aqui também, né? E nós fomos tomar um cafezinho ali, porque estava demorando, e nós fomos pegos com a sala, com os vereadores da base, ou seja, nós fomos excluídos, assim como os professores são excluídos e desvalorizados pelo esse governo. Porque nós temos aí uma discussão importante, vereador, e os vereadores da casa não foram ouvidos. Nós não fomos ouvidos, assim como os professores não são ouvidos.
Justificativo de votação, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, quero só dizer aos vereadores que todos os vereadores aqui têm a liberdade de convidar pessoas, conversar com pessoas. Eu mesmo vi aqui a vereadora Juliana conversando com os servidores lá em cima. Acho que está certo, respeito, né? E nós conversamos com outros professores. Agora começa a depreciar as pessoas, os cargos das pessoas. Acho assim que nós temos que respeitar cada uma nessa categoria. Agora, cada um tem a liberdade, sim, de fazer o debate, de fazer a conversa, de trazer as justificativas. Foi isso que os vereadores fizeram, conversaram com o grupo, como eu conversei hoje o dia inteiro, ontem, com os servidores. Alguns a favor, outros contra. Foi isso, é princípio de um bom diálogo. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1 de autoria do vereador Rogério da Cazem. Ao processo número 14462/2026, projeto de lei número 534/2025, de autoria do vereador Rogério da Cazem. Aberta a votação. Vereador Renato Santiago. Vereador Lino Bispo. Vossa Excelência gosta que eu fale o nome de Vossa Excelência, para mim é um prazer falar o nome do senhor toda hora, vereador Lino Bispo. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Vou só retificar o número do processo, é 14462/2026. 14462/2025. Peço ao vereador Milton Vieira que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Processo número 2382/2026, projeto de lei número 90/2026, autoria vereador Tomás Henrique. Dispõe sobre a realização de desfiles e blocos de carnaval em vias públicas na proximidade de templos religiosos no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Cultura. Processo número 2383/2026, projeto de lei número 91/2026, autoria vereador Tomás Henrique. Dispõe sobre o monitoramento, planejamento e transparência da conservação das vias públicas municipais, a responsabilização por intervenções no pavimento urbano e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Obras. Processo número 2384/2026, projeto de lei número 92/2026, autoria vereador Tomás Henrique. Dispõe sobre a aplicação de multa por abandono de animal doméstico por omissão de cuidados no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2401/2026, projeto de lei número 95/2026, autoria vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a implantar o Sanja Coffee Party no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Cultura. Processo número 2403/2026, projeto de lei número 96/2026, autoria vereador Roberto Chagas. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a aplicação de fumacê nas unidades escolares da rede pública municipal e da outras providências.
Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2404/2026, projeto de lei número 97/2026, autoria vereador Roberto Chagas. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar rondas preventivas da Guarda Civil Municipal nas imediações das unidades escolares municipais, estaduais, localizadas no município, da outras providências. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 2406/2026, projeto de lei número 98/2026, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a criar pontos de coleta para descarte adequado de canetas injetáveis, utilizadas para tratamento medicamentoso nas unidades básicas de saúde, UBS, do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2433/2026, projeto de lei número 99/2026, autoria vereador Marcão da Academia. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia do Crossfiteiro, a ser comemorado anualmente na primeira semana de junho. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 2496/2026, projeto de lei número 101/2026, autoria vereador Roberto Chagas. Institui a carteira municipal da pessoa com fibromialgia e estabelece prioridade no atendimento no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Rogério da Cazem, ao processo número 14462/2025, projeto de lei número 534/2025, autoria vereador Rogério da Cazem. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Outubrinho Rosa e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Em discussão, o processo de número 19849/2025, projeto de lei complementar número 41/2025, autoria do Poder Executivo. Escrito para falar no processo a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet. Gostaria de ter participado da reunião que teve, mas reunião com cargo comissionado, defendendo um projeto que é contra os professores, é a mesma coisa de vereadores da base, dizem amém, até mesmo quando é problema para eles, quando é alguma coisa boa para eles. Então, não tem como, né? Não tem como defender um projeto desse. Esse é mais um projeto onde o prefeito Anderson Farias vem diminuir, afrontar e desvalorizar os professores dessa cidade. Professores esses que estudam, se qualificam, uma grande parte com pós, mestrado, passaram em concurso, professores que se dedicam ao seu trabalho, mas infelizmente não é valorizado nem em salário, nem em gratificações, nem em plano de carreira. São projetos que a gente está vendo que não é de hoje, que vem para essa casa sempre diminuindo, desvalorizando, tirando da categoria, tirando dos professores. E é incrível como tem colega que defende esse tipo de projeto. Colega estas que não quiseram que cargo de direção ser concurso, porque querem continuar no cargo comissionado. Mas, infelizmente, e para dizer amém para o prefeito e para projetos como esse. E o que é ruim, um projeto vem para essa casa e nós temos alguns vereadores que não compreendem o impacto desse projeto no magistério, na carreira dos professores, e vão votar no amém, né? Porque é da base do prefeito. E o que é pior ainda, o líder do governo fazer vídeo falando que está abrindo um diálogo para a categoria. Se fosse para abrir diálogo para a categoria, os professores que estão aqui deveriam estar lá também na sala, para confrontar as ideias dos cargos comissionados que vieram defender o projeto, mas não foram chamados para ouvir a outra versão, para ouvir outro entendimento. Não foram chamados. Foram chamados os cargos comissionados para bater palma de um projeto que desvaloriza os professores. Enfim, aqui eu vou ler uma carta
que um coletivo de educadores mandou para os vereadores. Excelentíssimo senhor vereador, vereadora, escrevemos-lhes na condição de professores e educadores da rede municipal, recorrendo ao seu papel de representante do povo para manifestar nossa posição frente à votação do projeto de lei complementar número 41/2025, pautado para hoje. Nossa profunda preocupação reside no impacto negativo e na insegurança jurídica que essa proposta traz para toda a categoria, conforme os pontos abaixo. 1. Achatamento salarial e desvalorização da carreira. A alteração da base de cálculo do prêmio do magistério de valor bruto para salário base representa uma redução real de rendimentos. Ao excluir do cálculo itens como HTC, gratificações de função, sexta parte, ATS e vantagens pessoais. O projeto pune justamente os profissionais mais experientes e aqueles que ocupam funções de confiança. Entendemos que valorizar a educação exige manter conquistas consolidadas. Insegurança jurídica. O risco dos decretos do PLC propõe que a avaliação funcional, a avaliação periódica e o estabelecimento de metas sejam definidos via decreto. Consideramos que critérios tão sensíveis que afetam diretamente nossa vida funcional e estabilidade financeira devem constar no corpo da lei. Deixar tais definições para decretos executivos permite alterações unilaterais a qualquer momento, sem o devido crivo desse legislativo, gerando incerteza para todos os servidores. Histórico de omissão administrativa. Nossa experiência demonstra que delegar regulamentações ao executivo via decreto é temerário. A Lei Complementar número 454, de 8 de dezembro de 2011, já previa regulamentações que até hoje, em 2026, nunca foram plenamente publicadas. Votar o PLC atual sem critérios claros e legalmente estabelecidos é manter o magistério em um limbo jurídico, repetindo um erro que já dura 15 anos. Senhor vereador, ao votar contra o PLC número 41, em sua forma atual, Vossa Excelência defende a transparência, a valorização real dos educadores e a autonomia da Câmara Municipal. Pedimos que esse projeto seja retirado ou amplamente debatido, que não foi o que aconteceu, para que os critérios de avaliação e metas sejam incluídos de forma definitiva no texto da lei. Contamos com seu compromisso com a educação pública e com o respeito aos direitos da nossa classe, atenciosamente profissionais do Magistério Municipal de São José dos Campos, que a maioria não são cargos comissionados. Bom, e aqui uma tabela rápida, só para mostrar algumas mudanças. Por favor, Beto. E aí, vamos falar que não é desvalorização. Olha o prêmio individual. O prêmio individual hoje é em torno de 1,5 salários. E aí, o professor vai dar uma base de cálculo ali de R$5.000. 1,5 salário, quando ele for receber, é 7.650. Com esse projeto, que foi para 1/6 do salário, o valor vai ser 850 semestral, e se ele passar, porque se ele não passar em um semestre, ele deixa de receber. Então, olha a desvalorização. E mesmo que some 3 anos, como alguns vereadores quiseram aqui argumentar, que são 3 anos, ele esquece dos projetos passados que já foram aprovados. E aí nunca vai chegar nesses 3 anos, nunca vai chegar num salário de 1,5 salário. Ou seja, totalmente desvalorizando os professores, diminuindo a gratificação, o prêmio individual. Já não basta o plano de carreira, que mexeu e precarizou, já não basta a previdência, já não basta o instituto. Não, é mais uma mudança horrorosa do prêmio individual do professor, que o prefeito Anderson Faria está mexendo e diminuindo e desqualificando o magistério. Me admira muito, colegas, aprovarem esse projeto. Outra, e as metas? Quais são as metas? Não são claras, vão vir por decreto. Faz 2 anos que uma das questões da avaliação era falta dos alunos. E que não é justo, que foi derrubado, mas olha o tipo de avaliação, olha o tipo de decreto, olha o tipo de metas, o tipo de avaliação que eles colocam. Então não adianta esperar muita coisa boa vir de quem defende um projeto, de colegas que defendem um projeto desse, nem de uma secretária, nem de um prefeito que diminui o prêmio individual. Que tipo de meta vai ser essa?
Metas que não são claras serão definidas por decreto, sem transparência ou discussão. Vai levar em conta as desigualdades das escolas? Porque tem escola que junta salas, que não tem professor na sala. Tem escola que 2 turmas juntas, é o mesmo ensino que uma escola que tem professor todo dia. Vai levar em conta? Tem escola que não tem ventilador nesse calorão, vai levar em conta? Tem escola que não tem material. Não tem material escolar. Vai levar em conta essa avaliação? Provavelmente não. Outra coisa, a avaliação será feita por quem? Por quem será feita essa avaliação? Por um cargo de confiança, que bate palma para um projeto desse? Que tem receio de perder o cargo, porque é cargo comissionado, por isso também diz amém a tudo que vem da secretaria, que não tem coragem de abrir a boca, defender professores, defender a escola, porque vai contra a Secretaria de Educação? É por essas pessoas que vão ser avaliadas? Tem muita colega, sim, muita colega boa, que defende uma educação de qualidade, que defende os professores, que defende sua escola, mas tem muita colega aqui batendo palma para um projeto desse que diminui o professor. E a assiduidade? Claro que o professor tem que ser assíduo, mas e aí o professor que está adoecendo, que precisa fazer uma cirurgia de emergência, como já aconteceu, que aí por causa de uma cirurgia de emergência diminui a sua pontuação? Então, que critérios são esses? Que valorização é essa? E a jornada? A jornada que logo no começo já diminui ali, o máximo em sala de aula, hoje, teria que ser, se for 200 horas, 133 horas em sala de aula e o mínimo dessa classe 66. No projeto vão ser 150 em sala de aula e 50 esta classe. Quer dizer, abaixo do mínimo legal. Que projeto é esse, então, que já está ilegal, batendo contra a outra lei? Ou seja, os professores estão cada vez mais adoecendo, exatamente por uma condução da educação, como o prefeito Anderson Farias, que exige o máximo dos profissionais, se preocupa o mínimo com uma educação de qualidade realmente, e realmente uma aprendizagem dos alunos, valoriza zero quem leva a educação a sério, os professores que estão lá no chão da sala, valorização zero. E não faz absolutamente nada, não teve um projeto, desde o Felício e do Anderson, que realmente beneficie os professores, que valorize os professores de fato. Nenhum. Quando falam isso que estão fazendo, não fazem nada. E ainda assim, tem a ANR, que também, norma de regulamentação, que obriga o gerenciamento de riscos psicossociais, garantindo ao servidor maior proteção legal contra o assédio, a sobrecarga e o esgotamento mental. Isso ele não fez. Isso que está na NR1, ele não implantou. Até agora a gente não viu. Ou seja, o que é para fazer? O Descongela, que é uma lei federal, está aí enrolando. Ah, porque é só autorização. Os educadores que vão ser enquadrados no magistério, estou estudando. Ou seja, quando é para melhorar, quando é para beneficiar, enrola, demora, atrasa, não tem dinheiro. São projetos, mudanças, terceirizações, falta de pagamento, falta de cumprir leis, que o único beneficiado é o governo e os seus, que se preocupa com seu umbigo e com uma maquiagem bem feita, que é a educação 5.0, que de 5.0 não tem nada. Obrigada, senhor presidente. Vossa Excelência tem 3 minutos e 40 segundos, Amélia. Se der tempo para falar. Escrito para falar no processo, a vereadora Amélia. Vossa Excelência tem um tempo de 3 minutos e 40 segundos. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os trabalhadores, o sindicato que está presente, o professor Luiz, que está aqui, fez uma convocatória para os trabalhadores, mas como eu tenho 3 minutos, eu queria aqui então vir registrar a nossa posição, que já foi defendida
pela vereadora Juliana Fraga. Nossos educadores merecem respeito, valorização e não a precarização. Nós não defendemos, isso não é modernização, é uma precarização do serviço. Defendo aqui o Descongela, os 3 gatilhos que ficaram congelados na pandemia, e gostaria aqui, então, de reforçar a nossa posição, que os educadores sejam valorizados, que eles tenham direitos respeitados, e o meu voto é contrário a esse projeto, meu e da vereadora Juliana Fraga. Em votação, o processo. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Vereador Cisney Campos. E o vereador Roberto Chagas. Só registrando para os vereadores que o processo não tem nenhuma emenda em condições de votação. Por isso, votou o processo. Vereador Cisney Campos, vereador Roberto Chagas. Encerrada a votação. 13 votos favoráveis, 7 votos contrários. Com 13 votos favoráveis, 7 votos contrários, o processo está aprovado. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, vim justificar minha votação aqui em respeito às 3 professoras que vieram aí, que começaram lá dentro comigo. Conheço 2 delas, conheço muito bem. Uma delas trabalhou com a minha esposa também. Respeito muito o trabalho de vocês, pessoas idôneas, corretas, sérias, mas realmente o projeto não me convenceu. Tinha 2 reclamações no projeto. Seguinte: primeiro, os prêmios deixarão de ser pagos pelo salário recebido, pela remuneração, e passarão a ser feitos pelo salário base da categoria. Isso diminui a verba, diminui o que o professor vai receber, apresentado muito bem aqui pela professora e vereadora Juliana. E outra coisa também, que as pessoas reclamaram, a da questão de ser tudo feito por decreto e não constar na lei muitas das coisas que vocês defenderam lá dentro, até para mim, falaram para mim, mas não consta da lei. Então não dá para a gente votar uma coisa que não está na lei. A gente vota no que está escrito. E não estava escrito aquelas coisas que vocês defenderam. A professora também defendeu lá que não daria mais para se pagar pela remuneração e teria que ser pelo salário base por conta da lei de responsabilidade fiscal. Conclua, a gente foi vereador. Estou concluindo, vereador, presidente.
A gente foi consultar a lei de responsabilidade fiscal e, pelo último balancete da própria prefeitura, só 26% que foi utilizado para a educação. E o limite é 54%, ou seja, está bem distante daquilo que o prefeito pode usar para valorizar realmente a educação. Então, eu não sei, eu acho que vocês foram enganadas. Falaram uma coisa para vocês, mas que não está lá no balancete da prefeitura, entendeu? A prefeitura, ela não compromete a lei de responsabilidade fiscal com esses prêmios. Eu acho impossível que esses prêmios, que são pagos do jeito que é hoje, comprometa o orçamento da prefeitura dentro da lei de responsabilidade fiscal. Por isso, eu votei contra, mas respeito todos vocês. Aplicativo de votação, vereador Tomás. Presidente, me somando ao meu colega vereador Sérgio Camargo, do Partido Liberal, também votei contrário à propositura, por entender que o discurso e as promessas da atual administração para a educação pública em nossa cidade têm sido muito diferente da prática, do que realmente tem ocorrido, do que como tem impactado a qualidade da educação pública no município de São José dos Campos. É claro, São José dos Campos é sim uma cidade privilegiada, uma referência pelo histórico de boas gestões que nós tivemos ao longo dos anos. Mas quando eu converso com os profissionais de educação, com os professores, quando eu converso com os pais que têm seus filhos na rede pública, eles relatam uma leve piora, principalmente nos últimos anos, por conta da desvalorização destes profissionais da educação. Eu tenho recebido, e acho que todos os vereadores aqui fazem eco, diversas queixas e reclamações de como tem se dado, muitas vezes, a política de administração das nossas creches, dos CEDINs e SECOIs. Mais uma vez, né, uma entidade que deixa de prestar serviço à cidade, uma troca feita às pressas, ainda sem contrato, e, consequentemente, uma desorganização na educação básica do nosso município, que insiste, essa administração, em economizar dinheiro, em tentar cortar gasto, mas cortar gasto da educação, da valorização profissional, é um erro. A gente tem que valorizar os profissionais de educação e tem que investir na educação de base. É isso que a gente defende, a gente entende que a administração atual tem errado e precisa dar mais prioridade, de fato, à educação básica, e não se faz educação básica sem valorizar os professores que precisam estar na rede de ensino do nosso município. Aplicativo de votação, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, só dizer o seguinte, que precisava escrever uma carta para o presidente Lula para ele mexer no salário base do professor, que depende dele também, e destacar que o presidente Bolsonaro valorizou o professor. O presidente Bolsonaro valorizou o professor. Agora, querer cobrar que o município faça aquilo que o governo federal não faz, aí fica difícil. E completando, eu estive numa inauguração da escola Hélio Walter Bevilacqua, lá no Bandeirantes, vereador Milton Vieira. Precisa ver que qualidade de escola, não é, foi inaugurada lá naquele bairro. Mas, então, a prefeitura investe sim na educação, e somos favoráveis aos professores, que eles sejam de fato valorizados, e a gente entende que o projeto, a maioria dos professores estão contemplados de uma forma justa aí, com certeza. Aplicativo de votação, a vereadora Amélia Noni. Senhor presidente, o governo Lula enviou verbas muito superior que o governo, esse dito governo que está preso, em relação ao Fundeb, verba da merenda escolar, né? Infelizmente, ele foi um desastre para a educação. Quero aqui reiterar que, infelizmente, e faço aqui que os vereadores da base do governo visite as escolas e pergunte para os professores o problema das carteiras. Veja, a cidade da tecnologia, né, que hoje tem lá em todas as salas de aula uma lousa eletrônica que foi colocada no governo do Carlinhos, hoje tem problema de cadeira. Vereadora Juliana Fraga, você sabe que este ano teve uma escola que necessitava de 120 cadeiras, chegaram 45 cadeiras e as crianças sentam na cadeira quebrada. Então, esse é um problema de gestão, porque dinheiro tem, da educação, porque o governo federal está mandando, mas, infelizmente, nós estamos vendo esses problemas.
sem falar do direcionamento do processo das licitações. Nós conseguimos suspender mais uma licitação, porque a Prefeitura insiste em comprar jogos de mais de R$2.000, aquelas caixas, direcionado por uma única empresa. Então, tem mais um direcionamento que nós representamos, já estou terminando, ao Tribunal de Contas, porque só ganha a empresas que eles decidem que quer ganhar o jogo. As outras empresas não podem participar do processo licitatório. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. Bom, eu votei favorável, já por todos os motivos que eu falei, mas eu preciso corrigir um colega que veio aqui falar do piso do magistério. Gente, assim, é um absurdo. Primeiro que o piso do magistério quem implantou foi o Haddad. Já começa daí, lá atrás. Segundo, o piso do magistério, em 2024, estava 4.580. Votei contra o projeto. Votei contra o projeto. Não, então, corrigindo, votei contra o projeto pelos motivos que eu apresentei. Agora, em relação ao piso do magistério, eu acho que o vereador está fora assim, do eixo. Em 2020, primeiro foi o Haddad, que implantou o piso do magistério. Em 2024, o piso era 4.580. Hoje, o piso está aqui 5.130, vereador. E aí é o seu prefeito, o prefeito que você diz amém, que não coloca o piso do magistério aqui na cidade para os professores. Então, vai lá, fala para o seu prefeito pagar exatamente isso, vereador. Precisa conhecer mais, então, a educação e o magistério. É o seu prefeito que não quer pagar o piso, mas o piso de 2024 para agora 2026 aumentou e aumentou bem. Justificativa de votação, vereador Renato Santiago. Presidente, falar desse projeto é tentar facilitar, né, a avaliação. Falarei em 1 minuto, vereadora, do PT. Né, é valorizar o profissional. Né, a avaliação funcional ela vai para a progressão da carreira e a avaliação institucional ela vai para a premiação. As pessoas querem desvirtuar, deixar com que as pessoas não entendam o projeto, mas tudo foi feito para beneficiar o professor. Agora, falar que a educação de São José dos Campos ela não tem qualidade é brincadeira. Falar que aqui nós temos cadeiras estragadas é brincadeira. Eu estive 4 anos na Secretaria de Educação, vereadora. Eu visitava todas as escolas. E sabe o que eu achei? Tablet jogado dentro dos banheiros. As pessoas se esquecem do kit escolar do PT, que o palito de picolé, que na lojinha da esquina custava R$3, no kit veio por 11. Aí não vale. Aí não vale. Aí é a cadeira que está estragada, mas quando é do outro lado, tudo pode. A gente tinha milhares, estou dizendo porque eu vi, milhares de tablets jogados, desperdiçados dentro dos banheiros. Kit escolar, palito de picolé, a R$3 no comércio do bairro e no kit comprado a 60 mil itens a R$11. Essa é a diferença do PT para a gestão atual. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Também, viu, senhor presidente? Eu quero também falar que eu votei favorável ao projeto. Agora, o que está sendo discutido foi falado da educação do município. Eu estou entendendo, né? Vocês estão falando de São José? Não. Não é possível. Se o vereador falar isso aqui de São José, é porque não mora em São José. Não vivencia a educação. Uma das melhores educação do Brasil, referência, investimento, a cidade que investe o maior recurso anual é na educação. A educação prioridade do prefeito Anderson. Entendeu? Agora, vamos lá. Falar sobre prêmio, que foi esse projeto. Na época do PT, não fez nenhum prêmio. O Felício, 2022, começou com o prêmio. Pagou, após 3 anos, né, o triênio, começou a fazer. Você pega um projeto desse aí, que ele faz a progressão, né, ele precisava, e essa progressão precisava de adaptação. A adaptação, ela facilita essa progressão. E precisamos ter meritocracia, precisamos
tanto valorizar, mas também incentivar a cada professor, que esse programa ele divide a parte funcional, né, que é o prêmio, e a parte funcional, que é o avanço na carreira. Antes era só um, hoje são dois, e duas possibilidades de melhorar a condição do professor. Lembrando, foi falado aqui do piso. Gente, pelo amor de Deus, o piso do professor São José dos Campos é uma das poucas cidades do Brasil que paga o teto do piso do professor. Poucas cidades do Brasil. E lembrando, o grande problema de toda a educação do Brasil pelo governo federal, sabe o que é? O governo federal não tem peito para regulamentar. Ele tem que regulamentar a educação do Brasil e não faz. E São José está aqui para mostrar que valoriza o profissional, o professor e paga o teto do piso. Em discussão o processo de número 12199/2025, projeto de lei número 421/2025, autoria do vereador Zé Luiz. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Sena, vereador Sérgio Camargo, vereador Fernando Petiti. Encerrada a votação. 16 votos favoráveis, 3 votos Com contrários. 16 votos favoráveis, 3 votos contrários, o processo está aprovado. Justificativo de votação por tempo de minuto, a vereadora Amélia não. Eu votei favorável ao projeto, vereador Zé Luiz, mas eu queria aqui fazer uma questão para você, que na Semana da Pátria não tenha lá que seja proibido a utilização dos jogos que são aqui no pregão eletrônico, que são, chama Majog. Sabe qual é o valor que eu consegui suspender essa licitação? 37 milhões. Cada caixinha daquele jogo custa mais de 3 mil reais. Então, eu acho que na Semana da Pátria a gente não tem que jogar com esses milhões. Tem mais uma licitação que eu estou agora entrando com a representação, mas todo mundo que visita a escola vai ver aquelas caixas. Custa 37 milhões. Justificativo de votação, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, patriota que é patriota, ele vem, canta o hino nacional, fala da pátria o ano inteiro. E a escola tem trabalhado o ano inteiro em relação à pátria. Não precisa uma semana. Mesmo porque, quando chega a semana perto da independência, já é intensificado nas escolas todo o trabalho em relação a hino, a bandeira e tudo mais. Então, eu acho que é chover no molhado um projeto desse, por isso eu votei contrário. Justificativo de votação, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, as pessoas, fica aqui no plenário, às vezes elas perdem um pouco o senso do ridículo, né? Elas vão ficando ridículas, porque elas não prestam atenção, elas não leem os projetos, elas começam fígado, né, tomar conta de tudo, e aí começam a falar coisas absurdas aqui. Apenas, e é bom a gente ouvir algumas coisas aqui, porque daí a gente leva para as próximas votações, nós vamos levar ferro e fogo também algumas coisas, né? Então, eu agradeço aos vereadores que compreenderam aí, leram a matéria, não misturaram as estações,
fica nervoso porque perde uma votação, não consegue explicar, errou um monte de detalhes ali, eu fiquei olhando atentamente, Vigor errou um monte de detalhes, né? Errou, não sabe fazer conta de matemática, erro de português, e ainda quer crescer aqui no plenário, a pessoa fica nervosa, aí vai perdendo a razão, né? Votou contra a Semana da Pátria, por quê? Não entende o que é isso, não tem a dimensão do que representa para as pessoas. E alguns que falam bonito aqui também, não entendem o que é isso, né? Gosta de falar bonito, mas na hora que precisa chegar junto, erra novamente. Mas obrigado, mais uma vez, a todos aqueles que, de uma forma decente, ajudaram no projeto. Obrigado. Em discussão, escadinha de votação, vereador Sena. Presidente, parabenizar o projeto do vereador Zé Luiz. Acho que é importante a gente sempre enaltecer projetos de leis que visam a preservação daquilo que a gente julga ser importante, que é a valorização da pátria, da nossa bandeira, do hino nacional, né, o colégio cívico-militar que o governador Tarcísio está implementando por todo o estado de São Paulo, que teve a contribuição da votação da deputada Letícia Aguiar nesse projeto do governador e hoje está em implementação por todo o estado de São Paulo. Em São José dos Campos, nós tivemos uma escola que foi selecionada para que ela fosse transformada em cívico-militar. E o PT, o Sindicato dos Professores, trabalharam para que as mães não aceitassem esse modelo de ensino aqui na nossa cidade. Mas o nosso trabalho continua aqui no município, com a deputada Letícia Aguiar. E para finalizar aqui, presidente, eu quero fazer um destaque e colocar as minhas orações aqui para o vereador Apolinário, que está em casa, está afastado, está com a questão da sua cirurgia. Acabei de falar com ele aqui pelo celular, então ele deve estar assistindo aqui o debate da casa, então quero também deixar aqui o meu abraço a você, as minhas orações, a minha estima de melhoras, e Vossa Excelência faz parte aqui dos debates desta casa. Muito obrigado. Bem lembrado, também quero mandar um abraço para o Cláudio Apolinário, já que ele está em casa assistindo os debates calorosos hoje da Câmara Municipal. Cláudio, melhoras para você, volte logo. Em discussão, o processo de número 14538/2025, projeto de lei número 538/2025, autoria do vereador Zé Luiz. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Sena. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 15050/2025, projeto de lei número 558/2025, autoria do vereador Tomás Henrique. Inscrito para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Obrigado, presidente. Vereadores, de forma breve, eu vou pedir para o Betão colocar aí um vídeo rápido aí para a gente assistirmos juntos. Por favor. Significa, e o pior de tudo no Brasil são evangélicos. Evangélico tem que ficar no culto, tem que ficar no templo, tem que ficar pastando junto com o pastor. Deveria ser proibido evangélico votar, porque eles não votam para pastor. Por que vocês não votam para pastor? Vocês não escolhem nem pastor deles. Eles escolhem a igreja, não tem pastor, não foi eles que votaram aquele pastor lá. Por que eles têm que votar para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente? Não, eles não têm que votar. E aí, eles votam. E eles elegem uma escumalha perigosa e violenta, e às vezes os elegem. Obrigado. Eu sou católico, sou cristão, mas eu me senti tão ofendido com essa fala quanto qualquer evangélico. Imagina, um indivíduo que se identifica como um militante de esquerda, que vota no Lula, dizendo essas barbaridades sobre o segmento evangélico, cristãos.
de que eles não poderiam votar, de que eles deveriam ser proibidos de exercer seu direito à democracia. Isso tem nome. Isso se chama cristofobia. Porque hoje em dia muito se fala de fobia disso, fobia daquilo, mas pouco se fala sobre a cristofobia. Aquelas pessoas que têm ódio dos cristãos, que querem apartar os cristãos do debate público. E isso é impossível. Até porque cada um daqui tem sua crença, sua fé, e com certeza esses princípios e valores que cada um de nós carregamos conosco e que norteia nossa vida e nossas escolhas, também vai nortear o nosso mandato. É indissolúvel, é inseparável essas duas questões. E é por isso que a gente precisa, sim, trazer esse debate também para o município de São José dos Campos. Eu, como vereador, também sofri por professar a minha fé, a minha opinião e por falar dos meus princípios e valores. Em determinado momento aqui, eu manifestei que eu tinha como crença, baseada na minha fé, de que uma família é composta por um homem e por uma mulher. E por afirmar aquilo que eu acredito, porque aprendi em casa com a minha família, aprendi com a leitura diária da Bíblia, por manifestar esta crença, esta convicção particular, pessoal, baseada na minha liberdade religiosa e de crença, fui processado, tive que responder processo na Justiça, no Ministério Público, e claro, como nossa Constituição é clara no que diz respeito à liberdade religiosa e de crença, tive meu direito preservado e estou ganhando todas as ações dessa natureza. Mas, infelizmente, segue-se essa questão da cristofobia, querendo perseguir os cristãos evangélicos, católicos, espíritas, que se manifestam suas convicções cristãs aqui no Brasil. A gente precisa dar um basta nisso, e é por isso que hoje eu peço o voto dos senhores para que a gente também traga esse tema cada vez mais para a nossa cidade. Vou dar uma parte para o vereador Sérgio Camargo. Em primeiro lugar, vereador Tomás, eu quero dizer que votarei favorável a esse projeto, por entender que realmente nós sentimos essa perseguição no Brasil, fora do Brasil, muito mais do que aqui, né? Mas aqui também nós percebemos de que algumas pessoas ideológicas agem contra a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios, né? E por isso também eu apresentei um projeto de lei que fala da liberdade religiosa. Mas eu me sinto constrangido de vir aqui para dizer que esse projeto, que é o processo 3905, Lei 114 de 2025, ele já foi adiado por 9 vezes nesse plenário. E esse projeto, a emenda dele diz o seguinte: dispõe sobre a proteção da liberdade religiosa contra quaisquer atos de vilipêndio ou de escarnecimento público no âmbito do município de São José dos Campos. Esse projeto de minha autoria, que visa proteger as imagens religiosas, que visa proteger os templos religiosos, que visa proteger as manifestações religiosas, já foi adiada nessa casa, pasmem vocês, por 9 vezes, porque os vereadores não querem votar um projeto dessa natureza, que também visa proteger os nossos valores, as nossas fé, as nossas imagens religiosas e todos aqueles materiais que nós usamos nas nossas celebrações e outras religiões também. E esse projeto, ele nem se limita à questão da Igreja Católica. Ele defende todas as religiões e a liberdade religiosa. Mas eu fico indignado porque esse projeto já foi adiado neste plenário por 9 vezes. E isso é um absurdo, nós estarmos adiando um projeto que poderia estar contribuindo para a proteção da nossa fé e dos nossos valores. Obrigado, vereador Sérgio Camargo. Parabéns pelo projeto. Conte com a minha sensibilidade. Eu prometo que, como líder da bancada do PL, vou procurar o nosso líder de governo para que a gente possa destravar esse projeto e seguir adiante. Vereador Renato Santiago, quer uma parte? Vereador Tomás, primeiro, parabenizar pela propositura, um projeto que realmente pode mudar as relações, principalmente de respeito aos cristãos da nossa cidade, e cristãos evangélicos, católicos. Nós estamos chegando agora
na época de carnaval, onde existem muitos movimentos que verdadeiramente achincalham a nossa fé. Então, é um projeto que realmente trata desse assunto e que vai coibir, né, que a cristofobia, como você colocou no seu projeto, ela aconteça. Então, gostaria de te parabenizar. Sou evangélico cristão como você, que defende os mesmos valores, os valores da família, a proteção às nossas crianças. Então, fico muito honrado em votar positivamente o seu projeto. Parabéns pela iniciativa, conte com o meu voto. Obrigado, vereador Renato Santiago. Vereador Zé Luiz, uma parte. Vereador Tomás, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, pelo projeto, e já quero aqui de antemão já dizer que votarei favoravelmente ao seu projeto por entender alguns abusos que vêm acontecendo na nossa sociedade, e essas legislações, elas ajudam sim a botar regramentos para esses detalhes. O que aconteceu aí nos últimos dias, algumas intervenções de pessoas que lutam, dizem que se lutam muitas vezes pela liberdade de expressão, mas acabam às vezes passando dos limites. Então, é importante sempre esses regramentos, esses momentos, para dizer que do outro lado tem uma resistência e tem uma legalidade também. Parabéns, votarei favorável ao projeto. Obrigado, vereador Zé Luiz. Muito me honra sua manifestação e seu voto, porque me alegra ver que, independente de divergências acerca de governo, oposição, de partidos, existem temas, coisas, valores, princípios que sobrepõem a isso, e isso é importante, mostra uma unidade da casa e uma preocupação sincera com alguns movimentos que têm ocorrido na sociedade. Então, fico muito grato a todos os vereadores e peço o voto favorável dos senhores. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, eu votei favorável a esse projeto. Sou cristã, mas não só por isso. Acho que todas as religiões precisam ser respeitadas. Todas as pessoas que professam uma fé, ou não a professa, né? Tem gente que é ateu, não professa, ela tem que ser respeitada, né? Independente da religião que ela tem, né? Umbandista, espírita, budista, enfim, todos devem ser respeitados. Eu tenho uma crítica que, hoje em dia, usa-se muito o nome de Cristo, né? Usa-se o nome de Cristo em vão. Leem a Bíblia, mas acabam não seguindo a Bíblia, não seguindo a Cristo. Então, esse é um problema que a gente vê aí no dia a dia. Mas o projeto, a iniciativa é importante para reforçar esse respeito a todos. Em discussão o processo de número 16446/2025, projeto de lei número 602/2025, autoria do vereador Rogério Lacazem. Inscrito para falar no processo, o vereador Rogério Lacazem. Boa noite, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Quero falar aqui do projeto de lei número 602, de minha autoria, que autoriza a Prefeitura a criar um protocolo para que hospitais, clínicas, laboratórios e unidades de saúde públicas e privadas em São José dos Campos comuniquem à polícia em até 24 horas, sempre que houver suspeita ou confirmação de maus tratos ou violência contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.
Se a vítima chega na unidade de saúde, por que a informação não pode ficar parada ali? Porque muitas vezes a saúde é o primeiro lugar onde a violência aparece, e ali existem informações cruciais para identificar e interromper o ciclo de agressão. Em caso de violência, dá para esperar ou cada hora conta? Cada hora conta. A proposta exige comunicação à autoridade policial em até 24 horas para garantir proteção imediata da vítima e acelerar a responsabilização do agressor. Por que padronizar esse aviso entre saúde e polícia? Por que padronizar melhora o fluxo de informação, evita falhas e ainda ajuda a gerar dados mais precisos sobre a violência na cidade, base real para políticas públicas mais eficazes de prevenção e combate. Isso cria obrigação nova ou só coloca ordem no que a lei já manda? Na prática, reforça e regulamenta no município o que já existe em leis federais, mulheres, crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Ou seja, é um protocolo para fazer a lei funcionar de verdade com mais clareza e segurança. Este projeto fortalece a rede de proteção e cuidado do município, reduz a chance de a vítima ficar desamparada por demora ou omissão e torna a notificação mais rápida, prática e efetiva. Resultado: mais segurança para quem é vulnerável e mais eficiência para o poder público agir. Por isso eu peço aos nobres vereadores a votação unânime a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Vereadores Sérgio Camargo, vereador Sena. Vereador Marcão da Academia. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Rafael Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar aqui a presença do meu amigo Elias de Cássia, ele é lá do Taquari, lá da região norte do nosso vereador Roberto Chagas, nosso pastor, um grande amigo lá do Taquari, registrar e está aqui acompanhando a sessão com a gente hoje. Abração aí para Elias e para toda a família que colabora com a gente, com o nosso mandato. Obrigado, meu irmão. Obrigado, presidente. Com a palavra ao vereador Zé Luiz. Faço aqui. Senhor presidente, conversando aqui com os vereadores, os últimos processos, o 16972/2025, o 16975/2025, 17520/2025, 18766/2025, 18767/2025 e 19882/2025. Solicito a votação em bloco desses processos.
Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado. Ah, tem que votar separado? Corrige os pedidos do bloco, aí faz sim ele. Tá, então eu... Com a palavra, vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, quero fazer uma correção na minha solicitação, refazer os pedidos que votaremos em bloco. Processo 16972/2025, processo 16975/2025, processo 17520/2025, processo 18766/2025 e o processo 19882/2025. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, o bloco. Aberta a votação. Vereadores Sérgio Camargo, encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Marcão da Academia. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Joia. Senhor presidente, só para, como a gente votou em bloco vários projetos, eu queria destacar aqui 2 projetos de minha autoria que a gente acabou de aprovar aqui. Primeiro, ele inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município a corrida MW Training Solidária, né, da nossa grande amiga lá, Márcia Watanabe, junto com a sua equipe, a Rafa Watanabe, o Nata Show, o Luiz Renan, o Gustavo, toda a galera da MW Training que compete várias provas, mas também faz esse trabalho lindo e maravilhoso. Eu queria passar um vídeo primeiro ali da Márcia, para falar um pouquinho do evento, para vocês entenderem. Segunda edição da corrida MW Training, dessa vez em prol do Hospital GAAC. O dia está maravilhoso, um dia abençoado, que dessa vez, desse ano, surja mais 1000 anos para frente. Um lindo evento que ela trabalha junto com toda a sua equipe, fazendo um trabalho solidário com as crianças, arrecadando, tanto para instituições como o GAAC. Então, a gente aqui tem um enorme... É uma honra para a gente poder colocar ele no calendário oficial do município, um evento que já teve 2 edições, está indo para a 3ª esse ano, e tem ajudado muito a nossa cidade. Então, é importante agradecer a todos os vereadores por essa aprovação. Parabéns, através da Márcia, a toda a equipe MW Training. A gente tem uma foto lá, agora, nessa última quarta-feira da semana passada, que eles também receberam a premiação, né, troféu professor Ney Rodrigues, o meu pai, de equipe destaque
de atletismo aqui na nossa cidade. Parabéns mais uma vez. E o segundo projeto, ele denomina a Rua 4, situada no loteamento Parque Uma, como Rua Maria Célia de Oliveira Santos. Então a gente faz essa homenagem à senhora Maria Célia, que ela é nascida em São José dos Campos, em 1942, passou seus primeiros anos de vida com seus pais e 4 irmãos, vivendo na Zona Norte, região em que seu pai possuía fazendas. Ainda jovem, conheceu João Francisco Ramos, seu marido, com quem dividiu a vida por quase 65 anos, e teve 3 filhos, o João Marcos, a Ana Márcia e o Luiz Gustavo, e 5 netos, Bruno, Manuela, Luiz Antônio, Bernardo e Vitória. Foi professor por alguns anos, mas depois dedicou-se ao marido, filhos e netos, por quem demonstrava amor condicional. Comunicativa e com uma personalidade marcante, Maria Célia tinha muitas amizades, gostava de viajar em grupos, participar de aulas de atualidades e fazia questão de estar presente com os amigos, passando as tardes jogando buraco. Sempre vaidosa, vestia-se de forma elegante e com muito capricho, adorava cozinhar para a família e sempre elogiava. Dizia que o tempero era muito amor. Sua passagem foi marcante, todos que a rodeavam sentiram muita saudade. Isso aqui, por todo o exposto, ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração de toda a plenária aí por essa votação, no qual já foi votado. Agradecer mais uma vez a todos pela votação e que a gente possa eternizar o nome da nossa grande amiga Maria Célia aí na nossa cidade. Obrigado por tudo ter feito, que Deus possa sempre confortar, dê força para todos os familiares, amigos, e essa é a nossa homenagem aqui na nossa casa. Discutivo de votação, vereador Sena. Presidente, vou ser breve num minuto aqui, mas só para chamar a atenção dos colegas e agradecer também o Dimas do Diário de São José, que religiosamente está aqui sempre fazendo a cobertura das nossas sessões. Nós aprovamos aqui um bloco de nomeações de ruas em bairros da cidade. Nós também, da oposição, né, vou me nomear aqui oposição, já que o governo não me enxerga como um parceiro agregador de pautas importantes da cidade, nós também fazemos as indicações de nomeações de ruas. Não é o vereador que quer nomear a rua tal, é a família dessas pessoas que procuram o vereador para que faça essa propositura de nomeação. Quando o prefeito e os vereadores reprovam as nossas indicações, vocês não estão votando contra o vereador, vocês estão votando contra as famílias que procuraram os vereadores dessa casa para fazer a propositura de nomeação. Então, a homenagem. Então, quando o prefeito determina que vocês têm que votar contra, só porque nós somos vereadores de oposição, vocês estão desrespeitando uma família que quer deixar a sua história registrada através do nome de uma rua. Então, é importante que vocês mudem um pouco esse gatilho de que oposição, ferro e fogo. Precisamos entender que há preciso um diálogo, principalmente quando a gente vai nomear uma rua para homenagear uma família que procura o vereador, porque ele se identifica com tal vereador. Não é que a gente sai caçando, olha, quem quer é o vereador para nomear a rua. Não, nós somos procurados, isso a gente precisa respeitar. Assim como os senhores da base têm a oportunidade de homenagear nomes de famílias que procuram os senhores, nós também queremos esse respeito, inclusive das famílias que procuram a gente aqui nesta casa. Então fica esse manifesto, fica essa reflexão, e que a gente possa também ter a mesma oportunidade de homenagear essas famílias que perdem os seus entes queridos e procuram o nosso gabinete. Discutivo de votação por tempo de 1 minuto, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero reafirmar aqui, votei favorável a esses projetos que aconteceram aqui agora, que trata de nomeações de rua, como disse assim o vereador Sena, né? E o próprio vereador também reclamou de quando acontece que nós colocamos aqui projetos de lei que não prosperam, né? Nas nomeações de rua, nas homenagens que nós fazemos, esses projetos não prosperam. Mas eu fico muito mais indignado ainda quando a gente coloca um projeto de lei homenageando uma família, homenageando uma pessoa, e o prefeito nos desrespeita colocando um decreto em cima de um projeto de lei. Entendeu? Eu fiz um projeto de lei aqui,
nomeando um complexo viário com o nome do doutor Henrique Ferro, uma pessoa conhecida por toda a cidade, né, que foi sempre batalhador aqui da nossa cidade, foi presidente do Esporte Clube São José, é um advogado conhecido, renomado da nossa cidade, e o prefeito desrespeitou a família e colocou um decreto de lei em cima do projeto, para que eu não conseguisse aprovar um projeto, porque eu sou um vereador independente, que eu não sou da base do prefeito. Então, é muito triste a gente ver a utilização dessa maneira que o prefeito age para prejudicar os vereadores que não votam com ele nos projetos que ele quer. E quero ainda ressaltar, prefeito, o presidente, vai ser prefeito, hein? Quero ainda ressaltar, presidente, né? Dizem que eu sou vereador de oposição. Eu me denomino vereador independente, porque dos 50 projetos que o prefeito, que o executivo colocou aqui no ano passado, eu votei favorável em 64% deles. Em só 36% que eu votei contra o prefeito, ou seja, eu votei com a minha consciência, acreditando naquilo que era bom para o nosso município, e não naquilo que era bom para o prefeito. E ele faz o contrário, ele veta todos os nossos projetos, todas as nossas denominações, colocando decreto em cima de projetos nossos. Isso é um desrespeito. Em discussão, o processo de número 18767/2025, projeto de lei número 695/2025, autoria do vereador Milton Vieira. Informo os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Votaremos, portanto, a emenda. Aberta a votação? Vereador Sena. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, a emenda está aprovada. Em votação, o processo. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação por tempo de minuto, vereador Sena. Presidente, eu fui abordado pelo vereador Renato Santiago e vou ser justo aqui e vou fazer a correção da minha fala. Todos os meus projetos de nomeação de rua vai para a prefeitura e eles têm que devolver com a certidão dizendo que aquela rua está apta a ser nomeada. Porém, todas as ruas que nós mandamos, vem a certidão que está nomeada e, consequentemente, assim, é automático, a prefeitura já publica um decreto nomeando aquela rua que nós escolhemos, porque não tinha nome. Então, assim, aí há uma má-fé, inclusive, do próprio governo, que já fez decretos e decretos errados, nomeando a rua 2 vezes a mesma rua. Então, assim, é um absurdo isso, entendeu? É injusto isso com as pessoas que procuram o gabinete. Questão de ordem, vereador Fernando Petit. Em votação, o processo de número 2469/2006, requerimento número 517/2006, autoria do vereador Carlos Abranches. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, 1 voto contrário. Com 18 votos favoráveis, 1 voto contrário, o requerimento do vereador está aprovado. Encerrado o processo de votação, questão de ordem, vereador Petiti. Obrigado, presidente. Pedi um minuto de silêncio ao senhor Décio Segreto. Décio Segreto faleceu aos 91 anos no último sábado e chegou em São José em 1967. Uma curiosidade, né? Ele que fundou o Bar do Coronel em 92, depois em 94 vendeu para o Benê, que era sobrinho. Então deixar um abraço aqui aos seus 3 filhos, que a família possa ser consolada. E eu tive o privilégio de conceder o título de cidadão josense ao seu Décio, grande comerciante de São José dos Campos, uma história linda em nossa cidade. Deixar um abraço em todos os filhos, meus amigos. Um abraço. Questão de ordem, vereador Lino Bispo. Na justificativa, presidente. Eu acabei apertando o vermelho, pedi desculpa para o vereador, e depois eu fui tentar corrigir e não deu tempo, virou, tá? Desculpa, vereador, meu voto na intenção é favorável, tá bom? Questão de ordem, tempo de minuto, vereador Sena. Presidente, para finalizar, nós estamos entrando agora no feriado de carnaval, os dias de carnaval. Eu queria colocar uma tela ali, que é importante a gente também se manifestar como parlamentar dessa casa. Campanha antecipada. O PT, do governo Lula, destinou R$1 milhão para cada escola. Cada escola está recebendo R$1 milhão. Campanha antecipada, utilizando as escolas de samba para fazer campanha política. E isso é inadmissível que a gente veja isso e fique calado. Então fique registrado a minha manifestação, e gostaria que as vereadoras do PT viessem defender o porquê destinar R$1 milhão para cada escola de samba para gastar, para fazer campanha política e antecipada, porque estão preocupados e com medo do Flávio Bolsonaro, que vai engolir o PT e o Lula. Passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de Décio Segreto, a pedido do vereador Fernando Petiti. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.